Segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Nessa segunda-feira, estamos de volta para conversar mais um pouco sobre tudo o que vem acontecendo no Brasil e fora dele, nos bastidores, não é isso? Olha só, eu queria começar dizendo o seguinte. Conforme diz uma excelente matéria do professor Pudina em seu site do último dia 9, três pilares sustentam uma construção. 4 pilares tornam a construção mais fácil e segura. Com apenas 2 pilares, só dá para criar uma ponte. E no único pilar, pode-se apenas colar o cartaz, apoiar as costas ou fazer alongamento das pernas. Pois é, comparativamente, são 4 os melhores pilares para suporte de uma boa ordem social: a família, a religião, a escola e as instituições políticas. No Brasil, há longo tempo todas vêm sendo atacadas por grupos que agem com motivação política, ideológica, partidária e ou econômica. A instituição família tornou-se objeto sistemático de desvalorização. As uniões estáveis, como casamento, obviamente, chegam a acontecer, em média, durante 13 anos, conforme aí, estatísticas. Duram somente 13 anos, em média. Para cada 2 casamentos existe um divórcio. Já a religião enfrenta notória redução de influência. Correntes políticas que perceberam ser impossível destruir a civilização ocidental sem revogar a influência do cristianismo, atacam religiões cristãs em nome do Estado laico. A escola e o controle das funções educacionais foram tomados por militantes mais ocupados em conquistar adeptos às causas revolucionárias do que em trabalhar talentos e habilidades para que os jovens tenham participação produtiva mais ativa na vida social. As instituições políticas se afundaram com a corrupção e descrédito e sobrevivem nos ombros magros de uma sociedade empobrecida. Tudo isso, meus amigos, talvez explique o que vem escrito no editorial da Folha de São Paulo do dia de ontem, em um longo texto escrito pelo cidadão Jair Messias Bolsonaro. Num breve resumo, ele diz o seguinte: cada um que faça suas escolhas. Nós, da direita, tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade e da democracia, entendida como governo do povo. Agora, falando em verdades, já comentamos que o presidente eleito americano, Donald Trump, vai sair caçando bruxas na terra do tio Sam. E uma dessas bruxas encontra-se no DHS, Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que controla, entre outras coisas, o status de quem entra nos Estados Unidos. É um órgão da imigração. Segundo o ex-colunista demitido do site Metrópolis, o Guilherme Amado, o DHS informou que, segundo o documento I-94, que é um arquivo oficial do governo americano, o ex-assessor de Jair Bolsonaro teria entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Como houve aí forte repercussão contrária a essa informação, principalmente no Brasil, obviamente, o próprio DHS atualizou o registro da última entrada de Felipe Martins para o dia 18 de setembro de 2022. Claro que não havia possibilidade de engano por parte do setor, já que o documento em 94 faz parte do histórico de viagens de cada pessoa que chega aos Estados Unidos. Certamente agora, o responsável por esta falsa informação será detectado e punido por crime federal nos Estados Unidos. E, obviamente, deverá informar a mando de quem ele praticou esse erro. Vamos chamar de erro, mas é um crime. Guilherme Amado, que deu a notícia inicialmente, agora foi demitido, conforme informações do site Agenda do Poder e do site de esquerda Diário do Centro do Mundo. Porque, segundo eles,
Guilherme Amado estava tendo atuação paralela de jornalista em outro veículo de comunicação. Porém, o que chama atenção é justamente o fato de que a demissão veio coincidentemente com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O que eu penso é que talvez aquele ministro quisesse prender o ex-assessor do nosso ex-presidente para arrancar alguma informação, mas precisava de uma motivação para tal. E a motivação tinha nome, Guilherme Amado, que criou a informação para justificar o ato. É o que eu penso. Fato é que Donald Trump já anunciou que vai investigar quem traiu o governo norte-americano dentro do setor do FBI, da CIA, do Homeland Security e dentro do Pentágono. Qual funcionário público agiu contra a Constituição americana? Quais desses funcionários atrapalharam o governo de Donald Trump e fizeram acusações infundadas contra ele? A caça vai ser dura, tenho certeza disso. Agora, Donald Trump disse nesse final de semana que Elon Musk precisa ser protegido. E isto pode ter um significado muito forte com relação ao que vem acontecendo no Brasil, depois que a Rede X foi censurada por mais de um mês aqui dentro. Trump disse no seu primeiro discurso, logo após a confirmação de sua vitória, que Elon Musk é a nova estrela do Partido Republicano. Ele é um gênio, disse Trump. É um sujeito especial, um super gênio. Nós temos que proteger os nossos gênios. Não temos muitos deles. Nós temos que proteger os nossos super gênios, acrescentou ele repetitivamente. Já o vice-presidente J.D. Vance já havia dito em setembro último, quando confrontado em uma entrevista sobre a guerra que a União Europeia está travando contra Elon Musk por conta do X, ele falou o seguinte: se a OTAN quer que continuemos a apoiá-la e que continuemos a ser bons integrantes desta aliança militar, por que eles não querem respeitar os valores americanos, respeitar a nossa liberdade de expressão? A União Europeia quer que o X e Elon Musk se enquadrem na nova legislação que rege o funcionamento das redes sociais nos países do bloco europeu. A mesma que o atual governo brasileiro quer implantar como modelo para regular as redes sociais no Brasil. Quem estaria disposto a punir o X e prejudicar outras empresas de Elon Musk, já que isso significa prejudicar os interesses comerciais dos Estados Unidos? Se isso acontecer, a resposta deve vir na forma de retaliação comercial com milhões ou até bilhões de dólares delas subtraídas das importações vindas da Europa, ou de quem se atrever a fazer o mesmo. Esses assuntos estão em pauta na cabeça de Donald Trump, já que ele tem ouvido os externos e os internos aliados dele, como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que atingiu um nível de influência com o novo presidente da nação mais poderosa do mundo, que ninguém jamais alcançou até hoje. Assuntos como Felipe Martins, como os presos de 8 de janeiro, e a arbitrariedade com o inquérito aí do fim do mundo contra o nosso ex-presidente, certamente já foram conversados nas salas de visitas de Donald Trump lá em Mar-a-Lago, né? O que causa, claro, uma tremenda dor de cotovelo para a imprensa consorciada. Então, verdade é, meus amigos, que a situação vem se afunilando e só resta saber agora qual vai ser a atitude do nosso governo. Será que a Suprema Corte vai dobrar as apostas através daquele ministro? Será que eles vão entender que o governo norte-americano nada poderá fazer contra essas atitudes, essas arbitrariedades contra direitos humanos, com censuras? Será que eles acreditam que nada irá acontecer contra eles? Penso que não, já porque parte dessas censuras foram apoiadas, inclusive, por pessoas dentro do próprio FBI e dentro da CIA, a mando de Joe Biden lá nos Estados Unidos da América, para investigar brasileiros cidadãos americanos,
como Constantino, Paulo Figueiredo e outros. Ou seja, houve uma interferência brasileira dentro do território americano. Assim como essa notícia de que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos através de uma comprovação falsa até então. Isso por si só já faz com que os Estados Unidos queira retaliar, queira impor sanções. E não vou nem falar dos projetos de leis que já estão no Congresso americano para serem votados, vão ser votados a partir de janeiro de 2025, evidentemente, né? E claro que isso vai ter resultado. E não vai ser nada bom, não será nada interessante para o governo brasileiro. Tenho certeza disso. Então vamos ficar atentos, né? E continuar esperando o dia 1º de janeiro, que já está aí, logo, há um mês e meio, né? Nesse um mês e meio onde o governo Biden vai fazer a transição de governo com Donald Trump. Vamos ficar de olho. Por hora, é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os likes, compartilhem, chamem os amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News e colaborem com o canal quem puder, porque o canal precisa dessa força para continuar trabalhando, ok? Conto com vocês. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.